Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Elas Só Pensam Naquilo, um lugar de mulheres que desejam encontrar consigo mesma a partir da sua sexualidade e ser protagonista da sua vida, inclusive do seu prazer. Eu sou Ana Paula Leite e hoje nós vamos conversar sobre as 3 maiores mentiras que você aprendeu sobre sua sexualidade. Bora pensar naquilo? Então, a mulher, em pleno 2020, ela pode ter a sua própria casa, pagar suas contas, viajar o mundo, criar seus filhos sozinha, assumir cargos de liderança e tantas outras conquistas. Mas certas questões sobre a liberdade feminina ainda não foram superadas, especialmente para nós brasileiras. Alguns assuntos continuam sendo tabus, que ainda não existem mulheres que não conseguem conversar a respeito nem com a própria amiga, a melhor amiga. E a nossa sexualidade é um desses assuntos tão difíceis de ser falado. Então, refletir sobre essas questões da sexualidade da mulher é importante para alcançarmos mais saúde física e mental e vivermos verdadeiramente mais plenas e realizadas. Apesar de já ter tido uma abertura para nós mulheres falar sobre sexo e viver mais livremente a sua sexualidade, ainda existem muitas mentiras sendo enxergadas como verdades em nossas vidas. E a primeira mentira é: homem tem mais desejo sexual que mulher. Quem nunca ouviu a expressão homem pensa com a cabeça de baixo? Pois é. O que significa essa expressão? Homem pensa com a cabeça de baixo. A cabeça de baixo aqui está se referindo a quê? Ao pênis. Que o homem toma suas decisões com base no pênis, no seu desejo sexual. O homem é regido pelo seu desejo sexual porque o homem sente muito mais desejo do que a mulher. Primeira coisa que eu vou dizer aqui é que a ciência já comprovou que isso é mentira, é mito, mas isso eu vou deixar lá pra frente, que aí eu vou esclarecer melhor. O que quero esclarecer pra você aqui agora é que, primeiro, a mulher tem o clitóris, que é o órgão exclusivo do prazer para dar prazer para a mulher. Enquanto o pênis tem 3 funções, né? O pênis é para o sistema reprodutor, o sistema urinário também tem como função o prazer do homem. E nós já vimos aqui que quando o assunto é o prazer, o clitóris da mulher tem o dobro de terminações que o pênis do homem. São mais ou menos 4.000 terminações nervosas para o pênis e para a mulher são mais de 8.000 terminações nervosas no seu clitóris. Então, essa teoria cai por terra, só desse entendimento. Se for por esse critério, então, para definir as atitudes do homem ou da mulher, a mulher que deveria pensar lá com a cabeça de baixo, não é não? E também, quando um homem assedia uma mulher na rua, qual é a justificativa? Homens são homens, né? O que está por trás disso? E quando um parceiro insiste em fazer sexo com a mulher, mesmo quando ela não quer, é que homem tem necessidades. E quando o homem traz sua parceira, eu sou homem, né? O senso comum admite que os homens têm maior apetite, maior desejo sexual do que as mulheres. Mas pesquisas recentes no mundo todo comprovam que os componentes genéticos e hormonais do sexo não determinam uma diferença no desejo sexual entre homens e mulheres. E que fatores sócio, histórico, culturais sim influenciam uma maior libido ou não do homem ou da mulher. Vamos conceituar aqui primeiro então o que é desejo? Então vamos lá. Do latim é desidium, que significa ação ou efeito de desejar, aspirar, querer, ter vontade. Eu desejo que você alcance seus objetivos, amiga. Eu desejo tirar férias.
Esse é o sentido amplo de desejo. Então, a gente levando para o conceito de desejo sexual e ampliando o conceito de sexualidade, que não é necessariamente para uma relação sexual, mas sim o sentido amplo de sexualidade, de expressão do seu corpo para o mundo, e que, segundo a OMS, a sexualidade não tem diferença para homens e mulheres, que ela é um direito para a saúde física e mental do ser humano. A pergunta então que fica é: por que essa ideia ainda hoje de que a mulher tem menos desejo do que o homem? Então, de acordo com essa velha teoria, as diferenças entre os sexos são mudadas por pressões evolutivas do passado, sobretudo pela seleção sexual, que teria levado as mulheres a se voltarem para os cuidados com a prole, enquanto os homens seriam instintivamente impelidos a procurar várias parceiras para perpetuar seu material genético. Milênios após deixarmos para trás a Idade das Pedras, os hormônios sexuais ainda eram justificativas para muitas atitudes de homens e mulheres. Mas, graças a Deus, nas últimas décadas, pesquisadores no mundo todo vêm desconstruindo essa visão sobre a natureza dos sexos. As pesquisas mais modernas comprovam que, na verdade, o que influencia o desejo da mulher é a construção sócio-histórico-cultural e que está na educação da mulher e na educação do homem. Tudo bem que o homem produz mais testosterona do que a mulher, porém, as pesquisas indicam que a quantidade de testosterona produzida pela mulher é o suficiente para a libido dela. Outro aspecto é que o que acontece diferente é que as mulheres sofrem flutuações no desejo dela de acordo com os hormônios, como a gente já conversou por aqui, quando ela passa pela menopausa ou quando ela está no pós-parto, que acontece uma queda hormonal muito grande desses hormônios responsáveis pelo prazer sexual dela, mas isso não indica que a mulher tem menos desejo, certo? Algo muito discutido atualmente são fatores que compõem a masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? São visões e atitudes sobre o que é feminino, sobre o que é masculino e que de alguma forma reprime, repreende, sufoca a mulher e tira o direito dela de viver como ela quiser. É um homem achar que a mulher ainda é seu objeto de desejo, que a mulher ainda é propriedade dele. Isso é masculinidade tóxica, de uma forma bem resumida aqui, ok? E essa ideia de que o homem possui mais desejo sexual do que a mulher é uma visão de masculinidade tóxica e que tem consequências negativas, tanto para o homem quanto para a mulher. O que quero trazer aqui é que a ideia construída historicamente de que o homem tem mais desejo do que a mulher, isso pesa muito nas costas do homem. Por quê? Porque traz a ideia de que o homem tem que ser o super macho, que ele está sempre a postos, que ele nunca brocha. E pesquisas mostram o alto índice de homens que sofrem de disfunção sexual, impotência sexual. Então, olhar sobre essa ótica de que a mulher tem tanto desejo quanto o homem, a gente tira o peso das costas do homem também, de que ele tem que ser super machão, o dono do tesão e do desejo, e que ele também pode não sentir desejo assim, que ele pode ser o cara que fala, estou com dor de cabeça. E isso não diminui a masculinidade dele, entende? Mas assim, vamos lá, vamos conceituar aqui também sobre o que é prazer. Prazer, no dicionário, é a sensação de bem-estar. É a resposta do organismo, da mente, de que nossa ação está sendo benéfica pra gente. Então, quando você diz, eu tenho prazer em fazer tal coisa, eu tenho prazer em cozinhar, eu tenho prazer em viajar, ou seja, prazer é uma sensação de bem-estar.
bem-estar em viajar, é um bem-estar em cozinhar, é um bem-estar. Enfim, bem-estar é um estado de satisfação plena das necessidades do nosso corpo. Então, prazer é uma sensação de bem-estar. Prazer é satisfação plena das necessidades do corpo físico, mental, emocional e espiritual. Uma pesquisa recente no Brasil também descreveu o seguinte resultado: homens e mulheres têm a mesma capacidade de sentir prazer, de ter desejo sexual. O fato é que existe um duplo padrão de comportamento. Os homens são incentivados a ter e realizar atitudes mais permissivas em relação à sexualidade, ao passo que as mulheres têm sido educadas para manter um padrão mais conservador de atitudes sexuais e sofrer maiores repercussões sociais se elas expressarem mais livremente seus desejos e práticas sexuais, entende? Apesar de a crença popular preconizar que os homens pensam mais em sexo do que as mulheres, os mapeamentos cerebrais dessa pesquisa recente mostrou que é um erro. Os pesquisadores disseram que não há identificação de áreas muito diferentes entre homens e mulheres. É um mito que o homem tem mais desejo sexual que mulher, dizem os pesquisadores, pesquisa científica. E aí eu te pergunto, bora pensar sobre isso? Quais consequências na vida de uma mulher dessa crença de que o homem tem mais desejo sexual do que ela? Número 1, perpetuação dessa repressão sexual. Número 2, dificuldade de sentir prazer sexual. 3, dificuldade de ter orgasmo. 4, dificuldade de se relacionar amorosamente. Doenças físicas, doenças mentais, sentimento de insatisfação no trabalho, na vida. Por que essa crença vai contribuir com a mulher se manter, vai mantê-la mais conectada ainda dela mesma, entende? E o que eu vejo com tudo isso é que, historicamente, a maior parte dos textos sobre sexualidade foi escrita por homens, certo? Então, o assunto já tem um viés masculino e, consequentemente, incompleto sobre a nossa libido, a libido feminina. Então, seja na literatura ou na ciência, o fato é que a sexualidade da mulher, por muito tempo, foi contada exclusivamente por homens e para homens. Nossa libido foi moldada muito mais pelas expectativas da sociedade do que pela biologia, mais pelas repressões do que pela liberdade. Assim como fomos excluídas das páginas dos livros de histórias, fomos retiradas sem cerimônia de narrativas da natureza da sexualidade humana. Hoje ainda temos de pedir espaço em um lugar que também é nosso por direito. Então, por isso, eu te convido a pensar naquilo, a viver aquilo sim e a experienciar aquilo que você deseja, aquilo que você quiser, porque você tem o direito de viver aquilo. E dando continuidade às 3 grandes mentiras, a segunda grande mentira que te contaram foi que masturbação é pecado. Masturbação é coisa de gente promíscua, é vergonhoso. Vamos começar falando sobre o conceito então de masturbação? Masturbação é o ato de buscar prazer estimulando sozinha o seu próprio corpo. E não faz mal à saúde. Não tem nenhum efeito colateral. Ao contrário, todos os estudos em sexualidade dizem que esta é uma excelente maneira de conhecer as possibilidades do seu corpo. E qual a importância então, Ana? Ok, a masturbação vai te levar a seu autoconhecimento, vai aumentar a sua libido, vai te ajudar a alcançar o orgasmo com mais facilidade, vai melhorar a sua saúde mental, física. Mas nós já conversamos aqui no canal que o mais importante dentro de uma masturbação é o processo, é a sua caminhada de conexão com o seu corpo, com as suas partes prazerosas.
é o descobrir da mulher com o próprio corpo. Tá bom. Então, se tem todos esses benefícios para nossa saúde física, mental, por que ainda é tabu? Porque ainda existem poucas mulheres com essa prática de autoconhecimento. É o que revela um estudo recente na Espanha, foi do ano passado. Os resultados mostram que mais de 46% dos homens possuem o hábito de se masturbar, enquanto somente 4% de mulheres se masturbam. Isso é um dado, gente, extremamente preocupante. Mas vamos lá. Por que então, Ana, que as pesquisas mostram que se você for conversar com suas amigas ou com alguma mulher sobre esse assunto, a masturbação, ainda é tabu? Bom, como todos nós sabemos, historicamente, a história da repressão da sexualidade da mulher, ela vem com milhares de anos. Porém, para falar mais especificamente desse assunto de autotoque feminino, eu quero voltar com vocês na Idade Média. Com o avanço do cristianismo, lá na Idade Média, entra em cena a repressão e as regras. Se o sexo era relativamente livre no período clássico, quando quase tudo era permitido, foi na era medieval, que ele se tornou, entre aspas, indecente. E Santo Agostinho foi um dos culpados, entre aspas, também culpado. Depois da juventude hedonista e permissiva, ele se converteu ao cristianismo. Santo Agostinho, lá em 387 d.C. E ele se tornou um dos padres santos da igreja. E ele foi teólogo muito influente na igreja cristã. E os escritos influenciaram o futuro do cristianismo e da filosofia ocidentais, pois ele desenvolveu, entre outras coisas, o conceito de pecado original. Suas regras rígidas deram um tom da época, estabelecidas no entardecer de uma era e presidiram o alvorecer de outra. As pessoas descobriram a culpa e aprenderam a deliciar-se com ela. A ideia básica de Santo Agostinho é que o sexo só é aceitável dentro do casamento e mesmo, nesse caso, somente para procriação. Se o casal não sentisse muito prazer nas práticas, entendeu? Pois o prazer era pecaminoso. Então, masturbação, sexo oral, sexo anal e carícias preliminares se tornaram totalmente proibidos, assim como qualquer posição, exceto papai e mamãe. Ou seja, a coisa toda virou uma chatice só. O fato de tantos clérigos terem achado necessário delinear o que era e o que não era pecado, juntamente com a extensa e francamente bizarra lista de práticas a serem evitadas, dá a entender que pouquíssimas pessoas seguiram as regras, ou que esses escritores tinham uma imaginação extremamente ativa. Se um prazer era pecado, a maioria das pessoas então era pecadora. As pessoas sentindo culpa por sentir prazer. Então a pergunta é: até quando nós ainda vamos trazer isso no nosso inconsciente coletivo de que a masturbação e muitas outras práticas é pecado? Será que esses dados estatísticos vêm nos mostrar que estamos em pleno século XX, porém século XXI, porém a nossa cabeça da Idade Média, a gente está em século XXI? Por que as mulheres não podem se conhecer? Porque o índice de mulheres que se masturbam é muito baixo. Por que, gente? O que eu quero deixar claro aqui é que a ideia de que masturbação é pecado, é coisa de pessoa promíscua, é uma grande mentira. E a ciência tem comprovado isso. Se masturbação é um ato de mulher se tocar para sentir prazer, e como já vimos aqui, chegar no ápice desse prazer traz inúmeros benefícios, como, vamos lá, relaxamento total do corpo, que colabora para diminuir a ansiedade, aumento do sistema imunológico, porque ele aumenta os hormônios que ajudam no sistema imunológico, aumenta o fluxo sanguíneo na vagina, o que
a torna mais saudável, melhora a performance quando você, pois você aprende a aumentar o seu desejo e se sentir mais confortável quando você for trocar energia sexual numa relação com outra pessoa. E sobre o benefício de ajudar a mulher a chegar ao orgasmo com mais facilidade, o que acontece é que a cada 10 mulheres, somente 6 não chegam lá, somente 4 chegam lá. E estudos comprovam que é importante se chegar ao orgasmo. E um psicólogo americano de Nova Jersey, ele já vem investigando há 30 anos os benefícios do prazer sexual e no bem-estar das mulheres. E na sua pesquisa, em 2014, ele demonstrou que se chegar ao orgasmo, ao clímax máximo do prazer, se estimula todas as áreas do cérebro. A sua pesquisa aconteceu da seguinte forma: ele colocou suas pacientes numa câmara de ressonância magnética e elas foram orientadas a se estimular intimamente até chegar ao orgasmo. E elas foram submetidas a um monitoramento cerebral. E os estudos, os resultados demonstraram que quando essas mulheres alcançavam o ápice do prazer, ou seja, elas chegavam lá no orgasmo, se estimulava todas as principais áreas do cérebro. Também outros estudos trazem os benefícios do orgasmo na vida da mulher. Por exemplo, muda o cérebro, a química do cérebro, ampliando a percepção corporal e sensitiva do prazer, que pode nos levar a outros estados de consciência. Estimula a produção de diversos hormônios, como a dopamina, que é a responsável do prazer, que ajuda a regular o nosso humor, nossa cognição, nossa memória. Aumenta também a ocitocina, que aumenta em até 10 vezes, que é o hormônio do amor. Aumenta também a endorfina, que é a do bem-estar. Alivia dores, melhora a pele, melhora o brilho natural do cabelo. E isso também é um estudo do Reino Unido sobre a pele e o cabelo. Combate a insônia e aumenta os nossos anticorpos. Tá, Ana, tem mais benefícios do que malefícios. Então, sim, tem mais benefícios do que malefícios. Sim, é uma experiência, é um caminho poderoso para a mulher se conectar profundamente com ela mesma. Pois a mulher, ela sai do automático de ser o objeto de prazer e ela ressignifica o seu corpo e a ideia de aprender a se dar prazer. A mulher também expande, descobre novas formas, novas partes do seu corpo que pode dar prazer para ela. E que sozinha a mulher pode sim se curar de traumas emocionais, físicos, que ela não consegue acessar sozinha pela mente. Também pode ajudar a mulher a se tornar multiorgástica. Descobrir os vários tipos de orgasmo e ajudar nessa conexão com o seu eu divino, com o eu superior, se conectar com o seu poder interior. E também a masturbação pode aumentar a sua autoestima, sua autoconfiança, você fica mais segura de si mesma. A mulher vai perceber que ela é a própria usina de prazer, de desejo, de alegria e de bem-estar. E que quando ela for compartilhar com alguém fora, a explosão de sensações será muito, muito maior. E a terceira grande mentira sobre a nossa sexualidade é: falar sobre sexo é coisa de gente chula, de gente promíscua, de gente vulgar. É tão enraizado, tão profundo esse tabu, que quando se fala em qualquer lugar sobre o assunto sexo e afins, as pessoas ou riem ou ficam naquele desconforto no ambiente. Vocês já viram? Pare para lembrar aí agora. Um momento em que alguém já falou sobre sexualidade, sobre sexo ou sobre algo relacionado a sexo. Qual que é o seu comportamento? Qual o comportamento das pessoas ao seu redor? Bom, pra mim, na minha observação, eu acho incrível quantas pessoas ficam ou tensas, ou descontraídas, ou soltas, ou soltam uma risada, assim, uma gargalhada, não é mesmo? Eu fico refletindo, o que faz as pessoas rirem sobre qualquer assunto relacionado a sexo?
várias coisas já passaram na minha cabeça, sabe? Eu fico sempre pensando assim, é por nervosismo, de não saber muito bem do assunto, ou é porque a pessoa não quer deixar transparecer o quanto gosta daquele negócio, na prática, né? Ou se realmente a pessoa acha graça daquilo que está sendo falado, sabe? Eu nunca vi tanta graça quando se fala em sexo. Até hoje eu não tenho certeza absoluta de nenhuma dessas afirmações, né? Eu só fico refletindo sobre, me chama a atenção isso. Outro aspecto a ser observado é sobre qual o pensamento que formamos sobre a pessoa que está falando sobre o assunto. Você consegue estar consciente para o seu pensamento sobre essa pessoa quando ela fala sobre sexo? Ela tá falando com você, pra você ou para as pessoas no ambiente que você tá? Você consegue perceber qual o juízo de valor que você faz dessa pessoa que tá falando sobre sexo? Pois saiba que a maioria de nós trazemos no nosso inconsciente coletivo o falso pensamento de que quem fala sobre isso é uma pessoa promíscua. E quem aqui gosta de ser julgada como vulgar e promíscua? Eu acho que ninguém, né? Como esse tabu, essa verdade que nos foi colocada há muitos anos atrás, está presente no nosso inconsciente coletivo, bem no fundo, guardado, logo o raciocínio é: eu não quero ser vista, não quero ser chamada como uma pessoa chula, uma pessoa vulgar promíscua. Então por que eu vou falar sobre sexo? Então, melhor deixar aquilo lá, né não? E sobre isso eu trago um princípio fundamental. Para falar sobre sexo é preciso quebrar os próprios tabus. E também trago a seguinte dialética: para se quebrar esses tabus, precisamos falar sobre sexo. Vocês não acham? Mas nós mulheres não tivemos oportunidades para falar sobre sexo abertamente. Quem aí teve uma educação, você teve uma educação sexual adequada no momento certo, lá na sua infância, na sua adolescência? E que relação você acha que existe entre a sua educação sexual na sua adolescência e a sua vida sexual hoje como mulher? Pois uma pesquisa feita agora em 2018 pela Unifesp evidenciou que 41% dos jovens brasileiros não conversam sobre sexo com seus pais, 33% não tiveram acesso à educação sexual na escola e que apenas 17% buscam informações sobre sexo com seus ginecologistas. E esses dados só evidenciam a grande dificuldade que as famílias têm hoje para orientar seus filhos, preferindo, na maioria das vezes, transferir essa função para a escola, que na maioria das vezes é para quem? Para os amigos. E quais são as consequências de uma educação sexual falha e sem informações? Qual foi para você, para nós? Abuso, violência sexual contra criança, adolescente, futuramente na mulher, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez prematura ou não planejada, disfunções sexuais, mulher sem autoconhecimento, com autoestima baixa e que não sabe se posicionar em todas as áreas da sua vida. Vemos as crianças e adolescentes buscando informação com colegas, na internet ou em outras fontes. Mas aprende-se sexo em livros? Talvez as questões biológicas possam ser explicadas sim no livro, porém a sexualidade humana, ela vai muito além. Falar sobre nossa sexualidade é falar da natureza, é falar do natural, do ser humano, é falar de emoções, de sentimento, de autorrespeito e respeito ao próximo, abordando também cuidados e prevenção. Não basta e não se deve tratar de sexo e nossa sexualidade como uma biologia pura. Deve-se tratá-la com conversa, de pessoa para pessoa, sem receio, olho no olho e não ao pé do ouvido, como se fosse um assunto escuso, um assunto impróprio, sabe? Quando a criança pergunta algo envolvendo sexualidade, trate do assunto com naturalidade,
sempre respondendo apenas ao que foi perguntado. Já falamos sobre isso aqui. Você não fala nem mais nem menos. Há um momento certo para conversar sobre sexualidade? Claro, quando? Sempre que somos questionados, sempre que observamos a curiosidade, sempre que notamos a desinformação. Nada de cegonha, alface, margarida, libélula. Falar sobre ser gente, ter diferenças físicas, psicológicas e sobre o ciclo da vida, sobre nascer, crescer, morrer, amar, ser amado, respeitar e ser respeitado. Para falar sobre sexualidade, é fundamental falar sobre autoestima e cuidados com o próprio eu, enfatizando o autorrespeito, o respeito pelo próximo. Quanto mais se conversar e orientar, mais se desenvolverá a capacidade de discernimento para a tomada de decisão. A orientação deve buscar a construção de hábitos, atitudes saudáveis, tanto físicas quanto emocionais. Família e escola devem transmitir a segurança de que possuem princípios e valores, sim, comuns, para que juntos consolidem essa educação de futuros homens e mulheres conscientes, responsáveis e felizes. Ok, Ana? Sou uma mulher hoje, eu não tive essa educação sexual que você está falando, essa importância que é falar sobre. Eu penso sim que falar de sexo é coisa de gente promíscua, Ana. E eu tenho filhos, Ana, para educar. Como que eu faço agora? Lembre-se do princípio. Para falar sobre sexo, é preciso quebrar os próprios tabus. O que é retórico, porque para se falar sobre os tabus, é preciso falar sobre sexo, sobre sexualidade. É preciso falar sobre tudo que está envolvido. E quais são os benefícios, Ana, de você, mulher, falar sobre sexo? Quais são os benefícios para a mulher se ela tiver uma educação sexual efetiva, né? Os benefícios são muitos. Ela vai estar mais presente e consciente das suas necessidades físicas e que se amplia para as emocionais, mentais. Ela aumenta a sua autoestima, ela aumenta a sua autoconfiança, ela tem um encontro profundo com seu amor próprio, ela sabe a hora de se posicionar, de colocar limite em todas as suas relações. Ter mais informação e conhecimento sobre si. A mulher também vai saber diferenciar um toque, um movimento, uma atitude abusiva. Ela vai se proteger, se cuidar quando está sendo abusada, quando está sendo violada no seu direito de ser mulher. Ela vai expandir seu prazer sexual em todos os aspectos da sua vida e, é claro, o conhecimento, falar sobre sexo te ajudará a chegar lá, a ter orgasmo com muita mais facilidade. Ajudará a chegar ao ápice do seu prazer com muito mais felicidade e facilidade. E, consequentemente, falar sobre sexo vai te trazer muito mais saúde física e mental. E para finalizar nosso assunto de hoje, eu quero compartilhar com você uma historinha sobre o conhecimento e a riqueza, do livro Criando Prosperidade, de Deepak Chopra. Talvez você conheça. Era uma vez, num reino distante, um jovem que entrou numa floresta e disse ao seu mestre espiritual: quero possuir riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, mestre, conte-me qual o segredo para se gerar abundância. O mestre espiritual respondeu: existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas, mas elas estão envoltas em um segredo que precisa ser revelado e eu lhe contarei qual é. Com um sorriso ele prosseguiu: embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento, cujo nome é Sarasvati. Persiga, ame-a, dedique-se a ela. A outra deusa é a Lakshmi, é a da riqueza. Quando você dá mais atenção a Sarasvati, Lakshmi, extremamente enciumada, faz de tudo para receber o seu afeto. Assim, quanto mais você busca a deusa do conhecimento, mais a deusa da riqueza quer se entregar a você. Ela o seguirá para onde for e jamais o abandonará.
e a riqueza que você deseja será sua para sempre. Existe poder no conhecimento, no desejo e no espírito. E esse poder que habita em você é a chave para a criação da prosperidade. Então, mulher, falar sobre sexualidade é coisa de gente próspera, é coisa de gente abundante, porque falar sobre sexualidade é conhecer a si mesmo, é conhecer a sua energia vital para o mundo. Falar sobre sexo te liberta, te levará à criação da sua própria prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, minha amiga, você que está aqui comigo no Ela Só Pensa Naquilo, eu quero te convidar a ressignificar essas 3 mentiras que nós aprendemos, né? Eu digo, eu também aprendi, essas mentiras me impediram de viver muitas coisas durante muito tempo. Então, vamos ressignificar as 3 aqui rapidão? Vamos lá, a gente vai ressignificar. Número 1, homem tem mais desejo do que mulher. Vamos falar uma frase para ser assim, para substituir essa? A mulher pode ter tanto desejo sexual quanto o homem. Fechado? Segunda, masturbação é feio, masturbação é vergonhoso, masturbação é pecado. Vamos ressignificar ela? Então vamos lá. Você pode fazer a sua aí do seu jeito, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. Você pode ampliar a sua do jeito que você quiser. Masturbação é expansão, é autoconhecimento, é liberdade. Masturbação é saúde, saúde física, saúde emocional. E a última grande mentira que nós vamos ressignificar aqui agora é sobre falar sobre sexo é coisa de gente promíscua. Falar sobre sexo é coisa de gente próspera, abundante, plena e feliz. Eu espero que tenha ajudado você, mulher que está comigo aqui até o fim, nesse lugar onde nós vamos ampliar sim nossos conhecimentos, falar sim sobre aquilo e ser mais plena e mais feliz. Por hoje é só. Eu desejo a você beijos orgásticos, abraços orgásticos, uma vida orgástica de muito prazer que nós mulheres merecemos. E eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão.